Os organizadores do primeiro seminário da Serra Gaúcha sobre assédio moral no trabalho saúdam os sindicatos de trabalhadores e autoridades presentes. Com a palavra agora, o Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul, senhor Fabiano Rous Bezerra. Senhores e senhoras, boa noite a todos. Cumprimento os integrantes da mesa na pessoa do deputado federal Assis Mello. E pego o gancho na fala aqui, eu chamaria de colega, porque vivemos quase que como irmãos no dia a dia, para dizer que o assédio moral realmente não é só um fenômeno jurídico, é um fenômeno do mundo do trabalho, e é um fenômeno que se acentuou, ele sempre existiu, creio que ele sempre existiu, mas ele se acentuou com a intensificação da produção industrial, da intensificação do comércio, novas técnicas de gestão, enfim. No mundo atual do trabalho, o assédio, além de ser mais presente, eu diria que ele é mais intenso e ele se organizou de diversas formas. Eu, como procurador do trabalho, o assédio moral faz parte do meu dia a dia, grande parte das denúncias que nós recebemos são de assédio moral. Eu era, até assumir a chefia, prevento em relação a uma grande rede de supermercados, talvez a maior do Brasil, em relação a essa matéria. Então, creio que os senhores conseguem imaginar quanta denúncia eu recebia e quantas instruções dessa forma sobre essa matéria eu fiz. Além disso, eu era o representante regional da nossa coordenação de promoção da igualdade, que trata sobre essa matéria. Então, é uma matéria em relação à qual eu tenho muita atenção e tenho me dedicado há algum tempo. O que eu gostaria muito de acompanhar, alguma coisa eu vou conseguir acompanhar amanhã, mas talvez não o dia inteiro, para ver os desdobramentos e o rumo que toma esse seminário. Porque todos nós já temos bastante contato em textos jurídicos e de outras áreas das ciências sociais que são afetas. Nós temos contato com o assédio moral que costuma ser classificado de assédio moral interpessoal. Vamos dar aquele exemplo clássico que num determinado escritório, numa determinada repartição, num determinado setor, há uma pessoa com um perfil clássico de assediador e essa pessoa pratica essa forma de abuso de poder diretivo em relação às pessoas próprias. Esse tipo de assédio moral, ele pode ser até tolerado pelo empregador, vamos dizer assim. O empregador pensa, não, fulano de tal, eu recebo muita queixa dos meus empregados, mas aquele gerente ou aquele encarregado, ele tem resultados bons. Mas esse tipo de assédio moral que vai ser chamado de interpessoal no sentido de ele não fazer parte de uma técnica de gestão da empresa. Empresa, embora seja responsável por ele, porque o empregador é responsável por tudo que ocorre dentro da sua empresa, e tem o dever de coibir qualquer forma de assédio moral, ele toma essa feição interpessoal, ele não contamina, ele não é uma técnica de gestão da empresa. Agora eu vou tentar só dar uma pincelada num outro fenômeno, que ele assume uma forma de técnica de gestão de pessoas, gestão de empregados, que é o chamado assédio moral organizacional. E esse assédio moral organizacional, ele tem tomado outras denominações, outros modos de vista, outros pontos de vista, que é a ideia da gestão por estresse. Essa segunda forma de assédio moral, ela não é tão debatida, ou se ela é debatida, nós não temos parâmetros tão claros. O assédio moral interpessoal, se pegarmos algum texto, talvez o texto que o doutor abriu, aqui, ou pelo menos fez referência, ele vai chegar a um determinado momento do texto jurídico que ele vai dizer, tais práticas são identificadas como assédio moral. Aí descreve aquelas práticas clássicas de deixar o empregado sem trabalho, ou agir com rigor excessivo, ou humilhá-lo publicamente, humilhá-lo na frente de outros empregados, na frente de clientes. Agora, o assédio moral organizacional, ou as técnicas de gestão por estresse, essas não ficam muito claras. Até hoje nós não temos parâmetros muito claros, ou pelo menos eu não tive acesso, e não temos muita coisa nas NRs no Ministério do Trabalho e Emprego, até que ponto uma determinada meta, ou uma participação em lucros e resultados, ela não configura uma técnica de imposição de sofrimento para obter maiores resultados de produtividade. Mesmo que ainda num determinado momento eu tenha perdas
trabalhadores em situação de benefício previdenciário e coisas desse tipo. Então, eu creio que até hoje, os próprios empresários, que são um setor extremamente interessado, nesse ponto de vista, eles não têm até que a noção de até que ponto eles estão empregando uma técnica motivacional ou estão premiando trabalhadores por produtividade e, paradoxalmente, ou mesmo sem querer, ou às vezes não se importando tanto com isso, eles acabam impondo sofrimento, lesões, principalmente traumas psicológicos a seus empregados. Enfim, senhores, eu acho que temos que, amanhã vai ser um dia bastante produtivo, temos que refletir sobre assédio moral, sobre a forma clássica de assédio moral, a primeira que foi baseada, sobre a qual se construiu o conceito de assédio moral, mas eu acho que temos que aprofundar também essa ideia de que nem toda técnica de gestão, de motivação, e que essas se configura licitamente, e acima de tudo nós temos que buscar identificar parâmetros. Até que ponto eu posso ir para motivar meus empregados, para premiá-los, e que tipo de meta é lícita ou não, metas que independem do trabalho do empregado, metas condicionadas a fatores externos, enfim. Temos todo esse amplo leque de indagações que se apresentam agora de forma muito intensa, especialmente após a regulamentação da participação em lucros e resultados. Enfim, acho que se nosso trabalho enveredar um pouco por essa seara relativamente nova, não regulamentada, enfim, todos temos dúvida, creio que vai ser mais produtivo ainda. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o diretor do Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho, Simplas, senhor Orlando Antônio Marim. Saudação, irmãos, boa noite a todas as senhoras, a todos os senhores, autoridades aqui já devidamente nominadas. Primeiro, além de ser uma satisfação, e é uma satisfação muito peculiar de estar aqui, nós fomos desafiados para isso no dia 7 de outubro, quando dentro da Câmara de Indústria e Comércio, com a presença do Vânios, com a presença do Garcia, nós ouvimos, e de lá para cá se desencadeou um processo muito interessante. Um processo de olhar um pouco as coisas de uma maneira um pouco mais diferente, de ver que realmente algumas coisas precisam ser feitas, precisam ser mudadas, que nós estamos numa etapa nesse nosso país. Daí o judiciário, me permitam vocês que são desta área, tem dado exemplos a cada dia, a cada semana, de abertura, de transparência, de justiça, coisa que há bastante tempo a gente pedia por isso e era difícil, as coisas não aconteciam. E a gente está vendo agora que as coisas estão indo para um caminho de avanço. Nós temos que subir degraus a final da manhã, de tarde, lá pelas 7 horas, nós temos que chegar à conclusão, e vamos chegar, eu tenho certeza disso, de que valeu a pena. A gente lamenta, porque às vezes dentro da nossa própria casa tem dificuldade. Nossas famílias são assim, às vezes o filho não pensa como a gente, precisa de um tempo maior, precisa de uma nova etapa, precisa de mais uma conversa. E a gente está assim, estamos muito bem representados, deverão estar aqui mais de 10 sindicatos amanhã, 11, sindicatos patronais. E se a gente olhar à primeira vista assim, diz, pô, mas assédio é só de cima para baixo, o empresário é sempre o culpado. Não, gente, a gente também sofre assédio, e sofre bastante. A gente também tem dificuldade no dia inteiro. Hoje, de 35, 38 mil CNPJs que tem na nossa cidade, mais de 80%, senhores, são de pessoas como eu, que acabei por uma condição sendo um empresário, mas era um trabalhador. A minha vida profissional teve 20 anos de agrálio, e depois me surgiu uma oportunidade, e assim é com quase todos. E nós conhecemos esses 80%,
Às vezes não é aquelas 4, 5, 8, 10 empresas, né, que estão sempre na vitrine. E quando fala, mas o setor empresarial, é aquela empresa, é a outra. Não, gente, são empresas pequenas, são empresas, na grande maioria, com menos de 20 pessoas, onde a gente costuma dizer pessoas, não trabalhadores, porque nós vivemos juntos com essas pessoas dentro da fábrica. Nós estamos lá tentando enquadrar a NR12, tentando fazer todas as coisas dentro dos recursos que a gente consegue. E quando me deram esse desafio, eu disse, eu vou crescer com isso, está na hora. Tá? E tinha aqui, a Madeira está aqui representado, o CDL está aqui representado, né? Não vejo outros, mas talvez tenham mais. Que bom, amanhã vamos estar lá também, e eu tenho certeza que nós vamos juntos. Tá? Porque show, espetáculo, essas coisas nós não leva a nada. Leva é sentarmos, e essa oportunidade de sentarmos, que veio do nosso Ministério do Trabalho, do nosso Ministério Público do Trabalho, né? Alavancados num exemplo do Sinduscom, começado há 4 anos e pouco, cujo resultado é magnífico, e o resultado do entendimento das pessoas que sentam, conversam, se entendem e começam a trabalhar cada vez mais juntos. Se avançou tanto em participações, em resultados, em avanços, mas tem isso. É que nem diz, é meio abstrato, às vezes não dá para medir, não dá para botar lá o potenciômetro e dizer, não, é tal coisa. É difícil, mas nessa dificuldade nós vamos buscar caminhos. Sabe? Tá? Então, antecipadamente, já agradeço a todos, a todas. Estaremos lá amanhã e vamos participar, porque queremos realmente fazer parte, não só do problema, mas também da solução. Muito obrigado. Com a palavra, a secretária municipal de Recursos Humanos e Logística, senhora Jaqueline Marques Bernardi. Boa noite a todos. Saudar na pessoa do nosso querido deputado Assis e anfitrião dessa noite, os colegas que compõem a mesa, que já foram nominados, e dizer, em nome do nosso prefeito Alceu Barbosa Velho, que o município de Caxias do Sul saúda a iniciativa que está sendo continuada, vamos dizer assim, porque isso é um trabalho que vem acontecendo há tempos, que é a questão da discussão, doutor, de um tema que é velho, mas que é novo. Se nós formos buscar a questão do assédio, ela remonta ao início da relação de trabalho, né? E só que, por que será que nesse momento surge com tanta força, né? Com tanta propriedade e se dá publicidade a essas discussões, tanto que se assiste nos meios, né? Na mídia, se falar sobre essas coisas? Porque as relações da humanidade estão num momento em que é preciso que todos que compõem uma relação parem e busquem o diálogo. Então, é essa mensagem que o prefeito pediu que eu passasse. Que é importante que a gente construa conceitos em comum. Isso nós estamos fazendo com os servidores municipais, a pedido do prefeito. Eu sou servidora pública municipal há alguns anos, né? E nós estamos discutindo os conceitos de assédio moral no serviço público, porque não é porque se tem estabilidade que não se sofre também, né? O servidor público também está sujeito, não só, eu dizia ao colega doutor aqui da mesa, que nós discutimos outro conceito, que o senhor abordou 2 conceitos aqui, que é a questão do assédio organizacional e do assédio interpessoal, em relação à chefia, e nós no serviço público discutimos também a questão do assédio moral entre iguais, que muitas vezes existe, que é aquela coisa que desqualifica o horizontal, né? E o grande prejuízo do assédio moral
concordo aqui com os demais que colocaram, a gente que trabalha na área de recursos humanos, na área de pessoas, a gente vê que é a questão da autoestima, a questão emocional. Esse é o prejuízo que não se mensura, porque a gente, embora possa mensurar a perda de alguns dias de atestado, não se consegue mensurar o tempo que, mesmo trabalhando, a pessoa leva para restabelecer a sua autoimagem, a sua condição de ser propositivo e proativo. Então, em nome do prefeito Alceu, Caxias deseja a todos uma boa reflexão, uma boa discussão, para que nós possamos juntos, e amanhã também estaremos lá participando com os colegas que estão trabalhando nessa comissão, para que possamos juntos construir um entendimento e um conceito, para que a saúde do trabalhador, que é o bem maior que Caxias produz e necessita, se faça, né, na construção de um conceito coletivo entre sindicato patronal e sindicato de trabalhadores. Muito obrigada e um bom trabalho a todos.